Olá, que a paz de Cristo esteja convosco. No vídeo anterior, eu compartilhei minha experiência com bullying e como Deus me curou de minhas más lembranças causadas por essa violência. Além das rejeições que eu sofri durante o bullying, em inúmeras outras vezes eu sofri com a dor da rejeição, através de outras circunstâncias que eu quero compartilhar com vocês através desse vídeo. Eu enfrentei a depressão. Infelizmente, ainda existem muitas pessoas que acreditam que a depressão é frescura, que é palhaçada. Eu mesmo já ouvi várias falas como essa, mas não é. Segundo minha experiência, a depressão é como sentir a morte te rondando bem de perto e se sentir atraído por ela a ponto de desejá-la. A minha alma foi ferida de uma maneira tão profunda que, além de desejar a morte, teve uma época que eu sentia prazer em imaginar como seria meu encontro com ela. Vou usar como referência a definição de alma proposta pela escritora Joyce Meyer em seu livro Eu e Minha Boca Grande, onde ela define que a alma consiste em mente, vontade e emoções. No meio do ano passado, no ano de 2018, Deus me deu o entendimento de que feridas na alma, do ponto de vista espiritual, são brechas que Satanás usa para nos atingir, para nos machucar, para nos alcançar, para nos oprimir e, se for possível, nos destruir. São portas abertas para que Satanás entre e haja em nossas vidas. Então é muito importante identificar se há algum tipo de ferida em nossa alma e buscar em Deus a cura. Uma ferida não tratada abre espaço para que outras feridas venham surgir. Um corpo ferido se torna muito sensível ao toque. De igual modo, uma alma ferida se torna muito sensível e suscetível ao ataque de Satanás. Da mesma maneira que Deus usa pessoas para nos abençoar, Satanás usa a pessoa para nos ferir, para nos machucar. Bem, após sair da escola que eu sofri a maior parte do bullying, eu ingressei no curso normal, no magistério, correndo atrás da minha primeira conquista profissional, me formar em professora, meu sonho de criança. Em uma nova escola, eu comecei uma intensa busca para recuperar aquilo que tive lá na infância, uma vida cercada por amigas. Caí de cabeça, coração e alma nessa busca. Mas eu não sabia que havia um alvo enorme nas minhas costas e que o arqueiro era nada mais, nada menos do que Satanás. E ele tem uma pontaria excelente, pode acreditar. Nessa busca por novos amigos, eu me entregava de coração e alma àqueles que eu acreditava ter um forte potencial para serem meus amigos. Doava-me muito e esperava receber de volta todo o carinho, atenção, dedicação, consideração que eu oferecia. E, é claro, só me decepcionava. Acreditava que uma verdadeira amizade seria capaz de preencher o vazio que havia em minha alma. Esse será o tema do próximo vídeo, preenchendo o vazio da alma. Entenda uma coisa, não há problema nenhum em se doar, em se dedicar ao outro, em cuidar, amar, dar atenção. O problema está em dar, esperando receber de volta. Se doe sim, mas não fique esperando o retorno das pessoas. Espere a recompensa que vem somente de Deus e de mais ninguém. Em uma de minhas experiências profissionais, ajudei uma amiga, uma das que eu mais admirava, a também conseguir uma vaga no mesmo local em que eu consegui o emprego. Assim que ela assumiu o cargo, se juntou com outras colegas de trabalho, compartilhando tudo entre elas, me deixando de fora. Criaram várias histórias mentirosas a meu respeito, e a nossa chefe acreditava. Aquela que eu ajudei se voltou contra mim. Já na faculdade, eu e meu namorado da época, que também estudava na mesma universidade que eu, fomos vítimas de piadinhas de mulher que fazia parte do meu grupo de trabalho. Aquela que mais pedia minha ajuda, que mais pedia orientação, fez de nós motivos de piada.
Saí daquele grupo e me apeguei a duas jovens. Elas ficavam por horas conversando comigo, desabafavam seus problemas pessoais e confidenciavam seus segredos. Eu ficava durante horas, até altas horas, conversando com elas. Muitas das vezes eu deixava de fazer meus trabalhos individuais ou resolver algo pessoal para ajudá-las. E no último ano da graduação, elas simplesmente viraram as costas para mim. A motivação? Até hoje eu não sei. Elas passavam por mim e nem olhavam na minha cara. Sentavam do meu lado e nem me cumprimentavam. Nesse mesmo ano, uma professora que estava me orientando em um trabalho ficou durante meses me levando em banho-maria. Levou quase um período inteiro, quase 6 meses, para me dar uma resposta em relação a apenas 2 folhas de trabalho de 30 páginas que eu deveria elaborar. A única vez que ela marcou de conversar comigo pessoalmente, ela me humilhou, falou um monte de coisas que não tinha nada a ver comigo. No mesmo ano, uma outra professora também me chamou no canto e também me humilhou. E fez várias insinuações preconceituosas em relação à minha família, sem menos conhecê-la. Um tempo depois, em minha experiência profissional, eu me deparei com alunos especiais. Um deles, em um primeiro momento, não conseguia se adaptar à turma em que eu lecionava. Nada que eu produzia para ele o interessava. Ele não aceitava nenhuma atividade ou material que eu oferecia. Ele não parava quieto no lugar. Quase que entrei em desespero por não saber o que fazer para alcançá-lo, para fazer diferença na vida dele. Tentei buscar saída, ajuda, e no momento que eu mais precisava, ouvi daqueles que eu considerava meus amigos, palavras que me fizeram se sentir o ser mais incompetente da face da terra. Sabe aquele vazio que havia em minha alma? Parecia maior do que nunca. Nada me dava segurança. Ninguém me mostrava uma saída. Nessa época, viraram as costas para mim e passaram a ignorar minha presença pelo simples fato de eu recusar um pedido de namoro. O pretendente e os amigos dele passaram a ignorar minha existência, pararam de falar comigo. Passei por essa experiência por 2 vezes no mesmo ano. Eu também não me sentia parte da igreja que congregava, não conseguia concretizar nenhuma amizade, nenhum dos ministérios que eu entrava e ia em frente. Eu vinha de uma série de tentativas e frustrações. E na tentativa de desabafar, colocar um pouco para fora aquilo que me incomodava, aquele momento ruim que eu estava vivendo, coisa que eu não costumava fazer porque eu sou do tipo de sofrer calada, eu comentei um pouco do que eu estava vivendo para um jovem com quem eu estava mantendo amizade. E na semana seguinte, ao sair de casa e passar por ele nem sequer olhou na minha cara. Um pouco depois eu passei por ele novamente e ele me deu a vez para que eu pudesse passar e ele nem sequer olhou no meu rosto. No retorno para casa ele quase esbarrou em mim, não teve nem coragem de olhar na minha face. Todos os momentos de rejeição que eu havia vivido passou em minha mente como um filme. Mas que dor que eu senti. Mais uma vez, fui ferida novamente, confiando na amizade de alguém. A ferida que foi aberta lá na infância, a ferida da rejeição, era continuamente cutucada. Comecei a ouvir vozes em minha mente, e essas vozes me diziam: o que você ainda está fazendo nessa igreja? O que você está fazendo aí? Ninguém te enxerga, você é invisível, ninguém se importa com você. Se você morrer, ninguém vai sentir a sua falta, você não é importante para ninguém. Comecei a me sentir perseguida, passei a ter medo de escuro. É como se ao anoitecer uma presença maligna passasse a me vigiar, principalmente em meu quarto. Sabe aquele meu desejo de morte? Veio com mais força que nunca. Eu passei a sentir prazer em imaginar minha morte. Ficava imaginando como seria se levasse um tiro na cabeça ou no coração. Como seria se fosse atropelada, mas tinha que ser fatal, sem chance de sobrevivência. Teve um dia que veio em minha mente o seguinte pensamento:
Como seria se eu caísse da escada que estava ali bem na minha frente e batesse com a cabeça bem forte no tanque que se encontrava no final da escada? Rapidamente saí de onde eu estava com medo de algo me impulsionar a escada abaixo. Eu acordava com raiva de estar viva. Como eu desejei a morte. Acreditava que a morte era a única saída. A vida na terra aqui estava sufocante. Minha alma sentia uma dor muito profunda e gritava por Deus. Queria como nunca que Deus colocasse o ponto de final na minha história aqui na terra e me levasse para os seus braços. Se não tivesse Deus em minha vida e alguém em minha família que me fizesse me sentir amada e importante, acredito que eu não estaria mais aqui. Acredito que eu teria dado um fim na minha própria vida. Eu não via a situação que eu estava vivendo como algo espiritual, e sim como natural. Mas assim que 3 jovens que nunca me viram na minha vida começaram a mandar mensagem no meu WhatsApp. Não sei como tiveram meu contato e nem me disseram como, mas Deus usou 3 jovens desconhecidos para me dizer: "Ei, filha, eu estou contigo, eu não te abandonei." E as palavras de Deus por meio da mensagem deles finalmente me fizeram abrir os olhos espirituais e pude perceber o ataque que eu estava sofrendo. Depois de reconhecer que o que estava passando se tratava de uma opressão espiritual, foi hora de tomar uma decisão e uma posição. Então, no meu quarto, eu dobrei os meus joelhos e declarei para o diabo que ele não tem autoridade e poder para atuar na minha mente, no meu coração, na minha alma e no meu corpo. Passei a repreender o inimigo no nome de Jesus. Foi então que toda a atmosfera ao redor mudou. Todo aquele peso e opressão foram embora. E eu voltei a ter paz em meu lar, graças a Deus. O vazio em minha alma continuava, e a vontade de morrer reaparecia quando algo ruim acontecia, mas eu não sentia mais prazer em minha morte. Não me sentia mais perseguida, não ouvia mais vozes, e voltei a conviver com a noite, com o escuro, sem medo nenhum. Algo mudou completamente dentro de mim quando eu passei pelo retiro de impacto espiritual chamado como Encontro com Deus. Como eu pedi que Deus curasse a minha alma naquele retiro. Como eu desejei ser liberta e curada. E Deus usou uma de suas servas, que sem me conhecer e sem eu compartilhar da minha vida, ela me falou o que eu vivia, intercedeu por mim e repreendeu na autoridade que é o nome de Jesus aquela tristeza profunda, que foi minha companheira desde a infância. Finalmente minha alma foi curada e liberta. Finalmente minhas feridas foram tratadas, eu fui curada da depressão, Deus me curou. Aquele vazio que havia em minha alma foi totalmente preenchido por Deus. Vontade de morrer nunca mais, Deus me deu uma nova vida. Se você tiver uma ferida na sua alma causada por um trauma que vivenciou, uma decepção, uma mágoa, ódio, traição, falta de perdão, rejeição, depressão, saiba que Deus é especialista em curar uma alma ferida. E não há ferida que Ele não possa curar. Você que quer ser curada, tome uma atitude de fé, tome uma decisão, abra a porta do seu coração e da sua alma para que Jesus entre e cure suas feridas e te preencha por completo. Jesus tem a cura, Ele pode curar uma ferida. Eu fui curada. Que Deus te abençoe poderosamente. Compartilhe esse vídeo, que mais pessoas saibam do amor de Deus e que há cura sim em Deus. Amém? Beijos.